diminuiu, o Flamengo conseguiu uma vitória importante, jogando bem, uma boa partida dentro daquilo que se propõe a ser o time comandado pelo técnico Tite, né? A gente percebe muito claramente ali que é um time muito mais seguro, um time muito mais firme defensivamente, que não concede muitas oportunidades aos adversários e que aproveitou muito bem a oportunidade. Esses números que o Tite está conseguindo são números que chamam bastante atenção e eu diria que são impressionantes. E dão uma sinalização muito interessante, que é a seguinte. E o Flamengo segue com a sua invencibilidade. E detalhe, hein? O Flamengo segue sem sofrer gols com seu time principal na temporada, hein? O teste perfeito era o Fla-Flu. E veio o Fla-Flu hoje. E que não venham os tricolores me virem dizer que, não, mas nós jogamos desfalcados, nós poupamos 4 jogadores. Gente, vamos lá. Poupou o Felipe Melo. Felipe Melo é o tipo do jogador que, para mim, quando não joga, é reforço para o Fluminense. Não foi a melhor atuação, não é o auge, o teto que o Flamengo pode apresentar. Agora é um Flamengo sólido, é um Flamengo muito competitivo, é um Flamengo de La Cruz. Gostei muito de De La Cruz hoje. Gostei muito. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Clássico aí por 2-0. Podemos já considerar que o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, é um título irrelevante. E eu aqui trouxe aquele compilado aqui que geralmente vocês gostam aí, né, sobre o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo em cima do Clássico. E o primeiro tempo foi muito equilibrado, o segundo tempo o Flamengo já foi superior ao Fluminense e conseguiu construir os 2-0. E a segunda, o gol do Flamengo foi uma obra-prima, né? Obviamente com a contribuição do Fábio na falha do chute do Cebolinha, né? Mas o Flamengo venceu e vale ressaltar. Lembrando que vale ressaltar esse ponto aqui que eu tô falando. O Flamengo não toma gol. 10 jogos, apenas um gol sofrido. Então, o Tite conseguiu sim, até o momento, resolver o sistema defensivo do Flamengo. E o Flamengo, para a temporada, vem forte, né? 3 clássicos, 2 vitórias e 1 empate. Então, vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando seu like aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Tamo junto e é nóis aí, galera. Vambora! E hoje uma vitória bem relevante sobre o Fluminense mexido, mas com mais titulares do que reservas. Muito voltado para a Recopa, que é natural, mas é o Fluminense. O Fluminense sempre um adversário muito duro para o Flamengo, com vantagem sobre o Flamengo no histórico recente. Inclusive eu fiz um vídeo falando de uma freguesia momentânea, muitos rubro-negros ficaram zangados, mas era, pelo menos, não sei se é da época, agora pode estar começando a mudar, né? Uma freguesia. O Flamengo perdeu 2 finais do Fluminense, perdeu aí muito mais jogos, né? O recorte dos últimos anos, né? Em 15 jogos, 4 vitórias a mais do Fluminense. Enfim, hoje já diminuiu. O Flamengo conseguiu uma vitória importante, jogando bem, uma boa partida dentro daquilo que se propõe a ser o time comandado pelo técnico Tite, né? A gente percebe muito claramente ali que é um time muito mais seguro, um time muito mais firme defensivamente, que não concede muitas oportunidades aos adversários e que aproveitou muito bem a oportunidade que teve ali para abrir o placar, depois foi administrando com muita tranquilidade ali foi administrando com muita tranquilidade ali o placar, até ampliar numa falha, na minha opinião, do Fábio, mas uma bela jogada, né? Uma boa triangulação assim, por dentro da defesa do Fluminense, pela face central do campo. Achei que o Diniz mexeu no time de uma forma meio louca, o time ficou totalmente desfigurado no segundo tempo e o Flamengo teve uma total segurança nessa vitória. Vitória importante, dentro de um processo de desenvolvimento do time do Flamengo. Foi uma vitória bem relevante, o Flamengo conseguiu aí um resultado que tem um peso. Claro que são processos, é o estadual e tudo mais, mas dentro de etapas que vão sendo superadas. Eu diria que o Flamengo dessa vez foi realmente muito bem. Eu gostaria que vocês mandassem as mensagens de vocês. Olha, uma coisa que é importante vocês entenderem, tá? Pode ser que num outro estágio esse time do Tite seja um time que jogue mais bonito, como as pessoas dizem. Mas nesse primeiro momento, não se iluda. O Flamengo vai ser um time competitivo se ele conseguir realizar aquilo que ele pretende. Time que sofre poucas finalizações, consequentemente toma poucos gols, não tomou gol no Campeonato Carioca, exceto com o time de garotos, um gol do Nova Iguaçu e uma falha individual cometida por um jogador, né? Uma falha grave, não foi nenhuma jogada muito bem tramada pelo adversário, nada disso.
Mas o time fez gol bonito, né? Teve uma colaboração do Fábio no segundo gol, uma jogada bem tramada. Enfim, o time vai ser isso. É um time competitivo. Vocês querem um time competitivo ou querem um time banana do ano passado? Olha, Montenegro, estou esperando você falar mal do Gabriel. Ô, Montenegro, você realmente vai esperar sentado, porque não tem motivo nenhum para falar mal do Gabriel, cara. Por que eu vou falar mal do Gabriel? Agora, quando ele joga mal, a gente critica. Hoje, mais uma vez, ele foi uma figura sem destaque na partida. O tempo que ele teve em campo, não conseguiu fazer nada. Aliás, isso tem acontecido. O Gabriel, ele entra nos jogos e não consegue fazer nenhuma diferença. Mas entra no final, sim, e entra no final, hoje pegou o Fluminense já todo desorganizado, o time todo mexido pelo Fernando Diniz, 2-0 no placar, jogo praticamente resolvido, mas não conseguiu também aparecer. A fase não é boa. Agora, vai falar o quê? Porque não sei quem, porque 2019, 20, cara, na época a gente elogiava, agora tem que jogar bem de novo, não está aproveitando. Enquanto isso, o Pedro tem um gol por jogo, 9 jogos na temporada, 9 gols, 7 jogos no Campeonato Carioca, 7 gols. Como é bom ver o Arrascaeta até o final do jogo marcando em cima, o Flamengo que ele quer ver. Eu até comentei isso durante a transmissão, que o Arrascaeta, ele está jogando 90 minutos. Ele não jogava mais do que 60 minutos, uma hora de futebol ano passado. E agora está conseguindo terminar os jogos. E, bem, está na cara, está muito evidente para quem quiser ver, né, que o time já tem aí uma certa identidade, né? E tem muito agora do estilo do seu técnico, a coisa está ficando mais clara. Porque assim, não é porque o Flamengo não sofre gol. O Flamengo não sofre gol. Aí se você olhar para o jogo do Vasco, o Flamengo sofreu, assim, teve riscos reais, né? Tomar gol. Léo Pereira salvou 2 bolas incríveis. Contra o Botafogo teve chance. Teve chance clara de gol. Teve no primeiro tempo. O Botafogo criou. Tiquinho teve oportunidade, depois de uma jogada que ele cruzou e a bola foi chutada não foi o Luiz Henrique, foi um outro jogador que eu não recordo agora, que finaliza, Júnior Santos, finaliza na primeira trave, a bola vai para fora, chance de gol, chance ali na pequena área. O Fluminense não teve. O Vasco teve, o Botafogo teve, falta redonda teve, mandou bola na trave. O Fluminense hoje teve 2 chutes. Um de falta do Arias no primeiro tempo, defesa do Rossi, bola parada, então não foi jogada criada, e outra, na segunda etapa, pelo flanco esquerdo, o Alexander chutou, o Rossi defendeu 2 tempos, bem colocado, um chute com algum perigo, mas não foi uma claríssima chance de gol. O Fluminense, que é um time mais qualificado, campeão da Libertadores, bicampeão carioca, que mesmo com o desfalque tinha muita gente boa em campo hoje, né? Não tinha o Ganso e o Renato Augusto. O Douglas Costa ainda mais o mesmo, mas é o Douglas Costa. No Cano jogou o Keno. O Cano jogou, não teve chance nenhuma. O Alexander entrou no segundo tempo, é bom jogador. Entrou como lateral, rapidamente, quando entrou o Bruno Henrique, o Fernando Diniz passou o Alexander por meio e pôs o Martinelli como lateral. Já que ele não tinha mais o Guga, tirou o Guga. O Samuel Xavier está machucado, me pareceu preocupação pertinente até do Diniz, se foi de fato isso, com o seu lateral direito, para não perder para quinta-feira, um desgaste, alguma coisa. Mas enfim, o Fluminense não teve chance. Então você percebe que tem um progresso, tem uma linha evolutiva do que era antes, mesmo se sofrer gols, mas tomando alguns sustos, e hoje não teve nenhum susto. E o Flamengo criou algumas chances, e quando criou hoje, teve alto índice de aproveitamento, porque fez 2 gols num jogo que ele não desperdiçou claras chances de gol. Criou uma ou outra, mas então assim, houve um progresso. E um jogo contra o Fluminense, gente, não vai ser um jogo que você vai contar que vai ter 80 oportunidades para fazer um ou outro gol. É um jogo de poucas chances para você marcar. Então, me pareceu hoje uma clara evolução de um time que tem no seu técnico ali, com as suas características muito peculiares, já aparecendo claramente. É um técnico que gosta de times seguros e, como ele falou ali, equilibrados, né? O time do Flamengo vai demonstrando hoje um certo equilíbrio. Sempre não fiquem pensando no Flamengo de outros treinadores, porque cada um tem seu estilo. Mas o Tite, depois que conseguir atingir esse equilíbrio, ele vai buscar, sim, um time de mais criação, envolvendo mais o adversário, buscando mais e mais o gol. Esse vai ser um processo. A primeira tem que atingir algumas metas iniciais. E entre essas metas, obviamente, você sabe muito bem, é não tomar gol, não correr risco, que ele parte desse princípio. Não acho ruim, não. Acho que um time que tem jogadores de qualidade do meio para frente e que tem solidez defensiva, que não dá muitas chances ao seu oponente, ele tem a chance muito grande de vencer os jogos. Por uma simples razão, quando ele não toma gol facilmente, e ele tem caras que criam jogadores com qualidade na frente,
uma bola ou outra os caras vão aproveitar. Eu acho que é um caminho interessante para o Flamengo, especialmente se o Flamengo, lembrando o Flamengo do ano passado, que foi um negócio desastroso. Aqui para falar para vocês o seguinte: é claro que nós estamos no início de temporada, em jogos de campeonatos estaduais, que o nível de enfrentamento é mais simples, é mais tranquilo. O campeonato estadual é uma competição de um nível abaixo das outras que estão por vir. Libertadores da América, a partir da fase de grupos, Brasileirão e Copa do Brasil, a partir das suas fases mais decisivas. Porém, eu pergunto para vocês o seguinte: qual equipe no Brasil, das grandes, atingiu esse número que a equipe do Tite atingiu? Fazer 20 gols e levar apenas um, quando não era a equipe dele. Era a equipe alternativa, dirigida pelo técnico do Sub-20. Quem atingiu esses números? Ninguém. Então, a galera, e tem uma galera imensa que gosta, que se esforça, né, para desmerecer o trabalho, o mérito de quem está fazendo sucesso. Esses números que o Tite está conseguindo são números que chamam bastante atenção e eu diria que são impressionantes. E dão uma sinalização muito interessante, que é a seguinte: o Flamengo hoje venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Como eu disse aqui mesmo no canal, na minha opinião, o jogo mais difícil do Flamengo até agora, nesta temporada. O Flamengo terá outros jogos à frente mais complicados, até mesmo contra o próprio Fluminense, em competições maiores. Mas esse foi o jogo mais pesado para o Flamengo até o momento. Porque Fluminense, hoje, é uma equipe superior a Vasco e Botafogo. É um fato. E o Flamengo não levou gol. Pelo contrário, o Flamengo mostrou uma solidez defensiva que chama atenção. E isso indica, pelo time estar apenas em fevereiro, no início de temporada, que o Tite tem tudo para fazer no Flamengo o que ele já fez no Corinthians e em outras equipes. Vocês se lembram dos times do Tite no Corinthians? Que muita gente ficava, ganha de 1-0 aqui, 1-0 ali, empatite. Os times do Tite sempre foram muito ajustados, muito equilibrados, defesas sólidas, meio-campo eficiente, marcador, dinâmico e um ataque também que fazia gols. Não ataques avassaladores, mas ataques que marcavam gols, que definiam jogos. E o Tite, ele está conseguindo já colocar nesse time do Flamengo essa característica das suas equipes. E com a qualidade que o Flamengo tem individual, isso aí é um sinal muito importante e interessante, que se o Flamengo realmente se ajustar no modelo do Tite, e está indo nesse caminho, o Flamengo ficará muito competitivo. Porque se você pegar os grandes times do Flamengo, principalmente na era recente, a partir de 2019, Jorge Jesus para cá, o Flamengo teve o time de Jorge Jesus, que foi extraordinário, o time do Dorival, que ganhou a Copa do Brasil e ganhou Libertadores da América, o time do Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, que foi campeão carioca, que venceu a Supercopa do Brasil, o time do Renato Gaúcho, que começou encantando e tal, e os estrangeiros, que realmente não foram muito bem na sua passagem pelo Flamengo. Mas todas essas equipes, se vocês se lembrarem, à exceção do time do Jorge Jesus,
eram equipes que, em determinados momentos, tirando o Jorge Jesus, eram equipes que tinham uma fraqueza defensiva. Quantas vezes você aí viu jogos do time do Flamengo espaçado, espaço entre as linhas, a defesa que não cobria, adversários que entravam com facilidade? Quantas vezes você viu isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o time do Tite é um time que não dá brecha na defesa. A cozinha está arrumada e os demais compartimentos funcionam muito bem, integrando e formando um grupo equilibrado, uma equipe equilibrada. Uma grande vitória do Flamengo no Fla-Flu. Foi uma grande vitória, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que depois do triunfo, da goleada sobre o Boa Vista, por 4-0, eu cheguei aqui a comentar na live, e muita gente comentou nas redes sociais também, mas era o Boa Vista, está faltando um grande teste. Eu concordava que estava faltando um grande teste, embora eu nunca tenha menosprezado o Boa Vista, que, diga-se de passagem, tirou pontos do Botafogo e do Fluminense. Então, não é tão carne assada assim. E o que valeu mais ali foi a atuação do Flamengo, o desempenho do Flamengo naquele jogo, né? Incansável até chegar aos 4-0, marcando no campo do adversário, enfim, fazendo tudo que a gente espera que esse elenco tão talentoso e tão caro, tão milionário, seja capaz de fazer. Bom, o teste perfeito era o Fla-Flu. E veio o Fla-Flu hoje. E que não venham os tricolores me virem dizer que, não, mas nós jogamos desfalcados, nós poupamos 4 jogadores. Gente, vamos lá. Poupou o Felipe Melo. Felipe Melo é o tipo do jogador que, para mim, quando não joga, é reforço para o Fluminense. Felipe Melo é um ex-jogador em atividade. Fala muito, é garganta, reclama nas entrevistas coletivas, reclama no desembarque, mas jogar mesmo que é bom, já está jogando com o nome, um tempão. Então, acho que até foi melhor para o Fluminense. Não teve o Marcelo. Sim, esse seria um grande desfalque. Mas não foi por poupar. O Marcelo se machucou no último jogo. Então, o Marcelo, de qualquer maneira, não jogaria hoje. Não jogou o Ganso. Para mim, reforço também, porque acho que o Ganso também não vem jogando bem, e o Renato Augusto é muito mais jogador que o Ganso. Então, de uma maneira geral, o quarto vou tentar lembrar aqui, que não jogou o Keno e jogou o Douglas Costa, que não jogou nada, diga-se de passagem. Mas cá entre nós, é muito mais jogador que o Keno, pelo menos a carreira dele é muito maior que a do Keno, né? Então, não jogar o Keno e entrar o Douglas Costa também, no primeiro momento, me parece até um reforço. Mas fato é que o Flamengo enfrentou um Fluminense que é sempre perigoso, que é sempre um adversário que é quase uma pedra no sapato do Flamengo, basta ver os 2 últimos estaduais. O Fluminense foi quem impediu o Flamengo de conquistar um tetracampeonato estadual inédito há 2 anos. E ano passado, reafirmou o título. O Fluminense é o atual bicampeão da Taça Guanabara. Da Taça Guanabara, não, do estadual. E da Taça Guanabara também. Mas, enfim, é sempre um adversário difícil. Então, eu acho que a vitória de hoje acabou, vamos dizer assim, com aquelas dúvidas a respeito de se o Flamengo do Tite estava evoluindo mesmo, ou teve só um momento ali de brilho contra um adversário mais fraco, no caso, o Boa Vista. Acho que essa dúvida acabou. A atuação de hoje, no primeiro tempo, achei correta, não achei nada de brilhante, mas teve o domínio do jogo. O Fluminense ameaçou em apenas um chute de fora da área, uma cobrança de falta do Arias. O gol estava claramente impedido. Não somente o cara que cabeceia para o fundo da rede, como tinha um outro cara impedido, atrapalhando o Varela de tentar cortar. Então, totalmente irregular o gol, não tem nem que discutir isso. E o Flamengo, logo depois de sofrer esse gol corretamente anulado, criou umas 3 ou 4 chances boas de gol. Não chegou a fazer o Fábio fazer nenhuma grande defesa, não, mas chegou lá perto, a bola passou raspando, uma cabeçada do Léo Pereira, um chute do De La Cruz, enfim, começou a chegar. Porque até então o Flamengo tinha vamos assim dizer, um controle de campo, mas que era pouco efetivo. Estava um pouco naquela vibe de arame liso. Domina o campo, pressiona o seu adversário, mas não consegue transformar esse domínio em chances reais de gols. Depois do gol anulado do Fluminense, o Flamengo começou a chegar, mas não conseguiu fazer o gol 0-0. Fomos para o intervalo, e no intervalo, o Fernando Diniz fez logo 3 mexidas. 3 mexidas que eu achei até que melhoraram o Fluminense.
O Fluminense, na minha opinião, voltou melhor para o segundo tempo e estava começando a dominar a bola, a posse de bola, as ações no campo defensivo do Flamengo, quando vem a jogada do gol do Pedro, que é uma jogada que começa com o Luiz Araújo, vai ao Varela, o Varela cruza, o Cebolinha e o Ayrton Lucas meio que brigam pela bola, bate num, sobra para o outro, o Ayrton Lucas finalmente cruza e o Pedro, absolutamente livre, e com dois jogadores tricolores na frente, o Fábio e um dos backs, que eu não me lembro qual era, faz o gol, mantendo essa média excepcional que ele tem. Pedro tem jogado mal algumas vezes, mas a média de gols dele esse ano é espetacular. São 9 jogos e 9 gols. Não tem como contestar isso. E ele fez 1-0. E a partir daí, o Fluminense começou a se desesperar. O Diniz continuou fazendo substituições e tudo, tá? Mas se a gente olhar friamente, e isso é um grande mérito desse Flamengo do Tite, o Fluminense não teve grandes chances no segundo tempo. O Fluminense não conseguiu obrigar o Rossi, por exemplo, a mais uma boa defesa como ele tinha feito na falta do Arias. O Fluminense vinha, encurralava o Flamengo, mas os seus ataques morriam ali em frente à área do Flamengo, que estava muito bem protegida hoje pelo Pulgar, que levou mais um cartão amarelo. O pior é que levou o cartão amarelo numa falta boba, né? Se dissesse, não, foi para evitar o gol, mas não. Uma falta na intermediária com vários zagueiros do Flamengo à frente dele. Isso é impressionante. Isso é uma coisa que me preocupa no Pulgar, que é um baita jogador, mas todo jogo ele leva cartão amarelo. Então é aquele tipo de jogador que você, no fundo, você sabe que você vai jogar 3 partidas com ele, um desfalque. 3 partidas e um desfalque. Tudo bem, ele é volante, a posição de volante a gente sabe que é uma posição um pouco mais dada a isso, né? Já que você tem que eventualmente parar as jogadas. Mas o cartão de hoje, por exemplo, eu achei bobagem. Ele não precisava ter feito aquela falta de levantar a perna e derrubar o jogador do Fluminense, uma bola na intermediária ainda, com vários zagueiros do Flamengo à frente. Mas, enfim, a verdade é que esse sistema defensivo do Tite, ele está realmente tendo um mérito. Ele está dificultando muito as finalizações dos adversários. Lembram como é que era o Flamengo no ano passado? O Flamengo, até mesmo quando ganhava os jogos, ele cedia um sem número de finalizações ao adversário. Um sem número. Era uma coisa impressionante. Nesse jogo de hoje, eu vou até ver se eu acho aqui no SoftScore, para ver o número de finalizações do Fluminense. SoftScore, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Jogos de futebol, patati, patatá, eu quero o Fla-Flu, filhote. Não foi a melhor atuação, não é o auge ou o teto que o Flamengo pode apresentar. Agora é um Flamengo sólido, é um Flamengo muito competitivo, é um Flamengo de La Cruz. Gostei muito do De La Cruz hoje. Gostei muito do Pedro também, quando ele foi chamado ali, porque o posicionamento, que ele enxerga bem que ele vai fazer a movimentação, que o Ayrton Lucas chega batendo. Os laterais muito bem, com e sem bola. E acho que isso faz a diferença no time do Tite, quando você vai ter um adversário que vai te atacar. Varela e Ayrton muito bem. Então o Flamengo hoje tem muito que comemorar por essa cara de time, Dani. Porque você vai ver muito o discurso, mas não é brilhante, não tem aquele time envolvente, gastou não sei quantos milhões contra o dele. Não. O time do Flamengo precisa ser competitivo. O Flamengo, ano passado, em muitos momentos, ele oscilava, ele não era competitivo, ele não conseguia se impor em jogos quando ele tinha muito mais qualidade. O Flamengo hoje ele conseguiu. Os Fla-Flus costumam ser truncados e esse começou também dessa maneira, né, Brilheiro? Acho que esse era o ponto, assim. O Flamengo tinha o controle do jogo, mas não conseguia chegar ao ataque com a bola. Essas ligações que eu citei do Rossi muitas vezes iam parar no pé do Fluminense, que recomeçava a jogada. Você enxergou esse cenário que o Pedro traz pra gente? Fluminense com mais posse, tentando ditar o seu ritmo. No segundo tempo, o cenário muda. É claro que tem a postura do Flamengo, a qualidade técnica que aflorou, principalmente no segundo gol, o que o Flamengo faz naquela jogada trabalhada, 2 passos de letra, Arrascaeta, Pedro. Isso daí vai muito das individualidades que o Tite tem à disposição. São dos grandes gols do ano até agora. Só letra, né? E não... Com a assinatura do Fábio também. Sim, não pode esquecer. Aceitou. O primeiro gol também nasce de uma jogada bem trabalhada. Então o Flamengo tem os méritos coletivos e individuais. Agora o Fluminense teve uma situação específica que o Diniz revela no fim do jogo, que 2 dos 3 jogadores que saíram no intervalo pediram para sair, o Marlon e o Guga. Se não tivesse a Recopa, possivelmente ou o Diniz faria outra coisa, ou esses jogadores tentariam esticar um pouco mais. As peças iniciais também seriam outras. Claro. Também, até pelos jogadores ele tira 4 jogadores, né?
Até pelos jogadores que ele poupou. O Ganso, um deles, entra o Renato Augusto. Marcelo e Felipe de saída de bola, que ele não teve hoje. Felipe, Ganso... O Flamengo vai bem quando sobe. Sim. E tem mais um, deixa eu pegar a escalação aqui para lembrar quem mais não tá. Foi um time... O Cano não começa... Não, o Cano começa jogando. O Keno não começa jogando. Então foi um time modificado, Douglas Costa ainda tentando achar o melhor ritmo. O Marcelo, no último jogo, sentiu. Ganso por Renato Augusto, tudo bem, o Ganso titular. Mas tem diferença ainda. Eu concordo. O Renato ainda está... Até do momento físico do Renato, tá? Eu concordo. O Renato tem se adaptado ainda à ideia do Diniz. Mas ele não poupou o time, ele deixou os principais... Por exemplo, o Arias é titular absoluto, indiscutível, imutável, para mim o melhor jogador do time. O Cano é outro que também não se mexe. O André e o Martinelli jogaram. Ele tem um problema na zaga esse ano, por enquanto. Não sei se isso vai ser solucionado ou não. Ele tem um problema de saída de bola ali. A zaga está mais enfraquecida depois da saída do Nino. Ele jogou para mim com o que ele podia. Fisicamente falando, porque o Ganso é um que não dá para jogar esses jogos na sequência. Ele não colocou a final da Recopa acima do Clássico. Não. Ele não colocou. Acho que isso tem que ficar bem claro. Ele foi para jogar com o que tinha, fisiologia, mas o foco do Fluminense, naturalmente, é a Recopa. Não tem como não ser e não ser a prioridade nesse momento da temporada. Então, pelas mexidas do segundo tempo, por mais que o Diniz... E ele até expôs o time. Ele fez mexidas para o Fluminense tentar continuar com a posse de bola, tentar continuar sendo agressivo. Mas fica um time, de certa forma, desfigurado. Porque vai o Alexander jogar no lado direito. Sim. E a gente já viu o Diniz fazer várias coisas. André na zaga, de novo. André na zaga. Mas o Lima no meio campo. Então, alterações ao mesmo tempo, algumas por... pedido por problemas físicos de jogadores, de Marlon e Guga, outras, o Thiago Santos, por uma necessidade dele, mas ficou um Fluminense mais frágil. Tanto é que o gol sai em cima do Alexander, pelo lado direito ali, vacila, poderia ter ido melhor na dividida, no corpo com Ayrton Lucas. Tem a falha de bote de posicionamento do Antônio Carlos, tinha acabado de entrar. Também. O Alexander caindo pro lado que não é o dele. E na rebatida no cacuete, ele da bola levantada, faz diferença. Mas para mim, eu entendo o ponto do Birner de o Fluminense ter respeitado o Clássico e tentado jogar com a sua força principal disponível. E eu acho que não devia ter feito isso, tá? Mas o foco... Respeito a decisão. Eu não teria feito. Mas é indissociável que o comportamento do time tá atrelado à quinta-feira, está atrelado à Recopa. Então, eu vejo a diferença de... até o Fluminense, quando toma o segundo gol, já não tem poder de reação. De certa forma, já entrega os pontos. Beleza, se o estadual tem algum valor, o Fluminense tinha que resolver a sua vida no estadual contra o Flamengo, contra o Vasco, Nova Iguaçu, Botafogo, não sei quem vai, nas semifinais e na final. Mas ali. Não, e a vida do Fluminense já estava resolvida. O Fluminense pode ganhar a Recopa? Claro que pode ganhar a Recopa. Pode. Mas a chance diminuiu um pouco. O Diniz é um cara de poupar time inteiro, Vitor? Não. Então é da natureza, acho que não é simples. Por exemplo, o Arias, ele tá vindo... É só minha opinião, não tô falando que nem que eu tô certo. A temporada dele, não é que, tipo... Eu acho que eu consigo entender a escalação do Diniz. Eu consigo entender a escalação, mas aí eu acho que tem uma outra coisa também, até para ouvir o André também, que é o seguinte, quando você poupa um time completo pensando numa Recopa e perde um clássico, tem um peso. Quando você mantém ali algum pilar estrutural desse time, porque você está dando importância a esse clássico, e eu entendo como Birner, e perde esse clássico, tem um outro tipo de peso para o jogo seguinte, que é o mais importante. Uhum. A indignação, especialmente do Diniz e do Felipe Melo, depois do jogo no Equador, no meio da semana, na noite de quinta-feira, quase sexta, né? Madrugada de quinta para sexta, dá para compreender, não em relação à arbitragem, porque eu achei que foi um pouco exagerado, mas dá para compreender porque você jogar ainda no Equador, na quinta, com um clássico no domingo, você imediatamente se coloca numa posição difícil. É muito difícil. A Série deveria ter colocado o jogo contra um time pequeno hoje. Isso, é muito... E o clássico deveria ser noutra data. É muito difícil. Aí existe uma reclamação... É a CBF que faz, né? Desculpa interromper, mas a CBF é quem faz o calendário e a FERJ, ela segue o que é colocado pela CBF. E o Carioca, ele tem uma particularidade que é os clássicos só podem acontecer a partir da quinta ou sexta rodada, porque até ali os times estão com os seus sub-20, estão em férias, estão em Mundial. Então, só para não ficar... truncado isso. Poderia ser diferente, ainda assim, mas... Tá. Tem que ser diferente, né? Porque você faz isso hoje com o Fla-Flu, você fez ontem com o Flamengo e Vasco, anteontem com o Botafogo e Fluminense, né?
no Sport Center durante a semana, a gente fez uma tela mostrando todos os clássicos que aconteceram com um dos participantes jogando ou por Libertadores, ou por Sul-Americana, ou por, sei lá, Recopa, sempre tem alguma coisa atrapalhando a programação de um dos times. Então, também não posso concordar com o argumento de que, se fosse com o outro não aconteceria. E essas coisas que fazem parte do jogo nos bastidores e tal. Mas é claro que o Fluminense chegou para o jogo numa situação do ponto de vista de descanso, a preparação de maneira geral, muito prejudicada para jogar com o Flamengo. O Flamengo é um time melhor que o Fluminense, tem um elenco mais numeroso e mais capaz que o elenco do Fluminense, mesmo que o Fluminense tenha hoje um excelente time de futebol. Com a condição, e a gente vem conversando sobre isso há algum tempo, pelas contratações feitas agora para 2024, acrescentando especialmente no meio de campo e ataque, o Diniz tem a condição de poupar, escalar um, depois o outro, eventualmente os dois juntos. Eu estou falando de Ganso e Renato Augusto, principalmente essa dupla que em tese faz papéis semelhantes, mas ainda tem uma diferença do ponto de vista físico. Então, eu acho que o Fluminense teve hoje uma carta ruim, igual o jogo de cartas, você recebeu uma mão ruim e você tentou fazer o melhor que você podia com ela. Porque também não dá para você falar, tá bom, tudo bem, é um Fla-Flu com implicações na sequência, eu vou colocar todo mundo descansado, todo mundo que não jogou. Acho que não dá para fazer isso num clássico. Dá para você fazer isso num jogo do Campeonato Estadual que não tenha essa transcendência. Mas num Fla-Flu não dá para você fazer. E o problema é o calendário? O problema é o calendário. O problema é o estadual? O problema é o estadual. É o trecho que o estadual ocupa no calendário. É o que a gente vem falando aqui há muito tempo. O Campeonato Estadual não precisa acabar, mas ele precisa ser diferente para os clubes que são maiores, para o Fluminense, para o Flamengo, no caso do Estadual do Rio, do Vasco e o Botafogo. Perfeito, deixa eu ver. Uma tarde onde o Flamengo vence o Fluminense no Maracanã. Pedro fez gol, Cebolinha fez gol e o Flamengo segue com a sua invencibilidade. E detalhe, hein? O Flamengo segue sem sofrer gols com seu time principal na temporada, hein? Nenhum gol sofrido pelo Flamengo do Tite nessa temporada pelo time principal. Sofreu um gol no Campeonato Carioca, mas foi com os garotos, quando o time principal ainda estava em excursão nos Estados Unidos. Ou seja, é um Flamengo com a cara do Tite, é um Flamengo que assume aí, praticamente já assumiu a liderança geral do campeonato e está classificado para a semifinal da Taça Guanabara, hein? Pilhado, mas Campeonato Carioca não quer dizer nada, que se dane. Mas o Flamengo tá invicto, o Flamengo não tá levando gol, o Flamengo tá vencendo os clássicos. E eu já dou uma boa tarde. Fábio Piperno, Flávio Prado, velho Vamp tá chegando e me deve 50. Outra vez. Porque eu devia 50 pra ele. Hoje resolvi pegar o bobo, desprevenido. Falei, quer apostar no clássico? Ele apostou no Fluminense. Apostou 100. Então espero que ele já chegue com 50 pra me pagar, que eu tô mais rico mais uma vez. Boa tarde, Fábio Piperno. Boa tarde, Flávio Prado. Um Flamengo com a cara do Tite. Tá começando a se organizar, venceu por 2-0 o Fluminense, jogou bem hoje e não sofre gols, Piperno. Boa tarde mais uma vez a todos. Olha, eu lamento pelo Vamp, sou muito solidário a ele, mas eu acho que ele tá te cevando aí para depois tentar uma aposta maior aí e sabe como que é limpar a mesa aí, né? Meu freguesinho. Mas olha, o Flamengo, é claro que o Flamengo tem uma riqueza de elenco que ninguém tem no futebol brasileiro. E assim, o que está acontecendo com o Flamengo, eu tenho certeza que vai ocorrer durante a temporada toda, serve também de ensinamento para um monte de tontos que acham que o Tite é retranqueiro, ou o Tite é um técnico comum. Não é. Tite, entre os brasileiros, ele é o melhor. E é o melhor com alguma folga. E hoje a gente viu um Flamengo jogando, fazendo com que o Fluminense sentisse no próprio veneno. Era um Flamengo marcando alto, não deixando o Fluminense jogar. Agora, um ponto vulnerável do Flamengo na temporada passada era a sua defesa, que nesse Campeonato Carioca
tomou só um gol em 10 jogos e mesmo assim, como você destacou, tomou esse gol quando não era o time titular. Então, se o Flamengo tiver organizado defensivamente, coisa que o Tite sabe fazer, o Flamengo lá na frente tem sobra de contingente. Fora os 6 do meio para frente que começaram o jogo de hoje, o Flamengo tem Bruno Henrique, Gabigol. O Flamengo tem, por exemplo, esse menino que está entrando agora, o Igor Jesus, que é muito bom. Vitor Hugo, o Gerson. Você Flamengo tem um monte de jogador a mais. Então, o grande desafio do Tite era acertar essa defesa, que falhou muito ano passado. Ele conseguiu isso recuperando o Varela, ou seja, a recuperação dessa defesa passa pelo resgate de um jogador que já fazia parte do elenco e era muito mal aproveitado. Então, o Flamengo vai perder pouquíssimos jogos e vai ser osso duro para todo mundo nessa temporada. Hoje, a gente vê um confronto entre os 2 últimos campeões de Libertadores e não dá para comparar o Flamengo com o Fluminense de hoje. O Flamengo é muito melhor que o Fluminense. O Flamengo só perde o título se acontecer um gol contra, um acidente, uma furada, um frango do goleiro, uma expulsão com 30 segundos de jogo. Mas se não, vai ser uma barbada esse campeonato carioca. Não, mas calma aí também. Eu concordo com você que o Flamengo é mais forte que o Fluminense. Bem, Mas o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Disso. Então, pra você ver como que é o Mas é um time que faz frente contra qualquer outro. Não dá pra gente dizer, o Flamengo é muito mais forte. O Flamengo é mais forte. Muito mais forte, Piador. Mas o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Pois é, pra ver como que algumas coisas, né? Ó, teve méritos, não foi uma Libertadores ter caído do céu. É um bom time, mas ele é um bom time muito abaixo de Flamengo e de Palmeiras. Para jogar um campeonato comprido. Ele pode ganhar ocasionalmente um jogo ou outro. Aí numa competição de mata-mata vai proporcionar que esse tipo de coisa aconteça. Ele pode derrotar num confronto de quartas e semi um time que é melhor. Mas numa competição de 38 rodadas, como vai ser o Campeonato Brasileiro, ele obviamente vai ficar muito atrás de Flamengo e Palmeiras. Eu acho, Flávio, que o Piper não exagerou. Ele empolgou com a vitória de hoje, claro. Também acho o Flamengo favorito ao título carioca. O Flamengo, na verdade, é favorito a todos os títulos que ele disputar ao lado do Palmeiras, na minha opinião. É porque tem muito mais elenco que os outros e agora tem o Tite, que é um treinador muito bom. Agora, não dá pra dizer que é assim, que o Flamengo tem que atropelar, que o Flamengo é muito melhor que o Fluminense, que só uma tragédia vai tirar esse título do Flamengo, porque a gente tá falando do atual campeão da Libertadores. Olha, boa tarde, antes de mais nada, boa noite, né? Você viu que eu tô valendo por 2 aí, né? Você viu, né? Porque já é por 2 ele tá. Claro, garoto. Seguinte, o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi o jogo mais igual, né? Um jogo com alternâncias, um calor muito forte. No segundo tempo, quando o Flamengo saiu pro jogo, realmente ele tomou conta, jogou com muita tranquilidade. Acho que o Piper tem razão, não dá para comparar elenco. Para um campeonato de longa duração, 38 rodadas, um elenco como esse do Flamengo é uma coisa preciosa, né? Então hoje ele se deu ao luxo de colocar, o Gerson tá machucado, mas ele ainda coloca o Gabigol, coloca o Bruno Henrique, tinha mais gente que estava ausente, que é só questão de lembrar um pouquinho. Os meninos, né, que tá entrando bem, esse menino Igor no banco, tava jogando bem, exatamente, o Vinha que tava no banco, tem muita coisa boa no time do Flamengo. O Fluminense, a gente tem que levar em conta jogo de hoje, tá? Ele tem uma prioridade que é a decisão da Recopa. Na quinta-feira, ele vem de um jogo cansativo em Guayaquil, em Quito, né? Time desgastado, teve uma série de dificuldades, por vários jogadores. No segundo tempo, ele faz 5 alterações para realmente girar o time. Não colocou alguns jogadores cruciais nessa partida, o que enfraqueceu o time do Fluminense. Quando o Fluminense saiu para o jogo, depois que ele tomou o primeiro gol, ficou espaço para contra-ataque, aí o Flamengo faz o segundo gol e criou oportunidade para fazer outros gols. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? Para o nosso canal Imperador da Nação React. Então já vai deixando aquele seu like aí se você curte o vídeo. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E lembrando que tem que ativar as notificações, né? Aqui do canal para você ser notificado assim que a gente solta o vídeo. O Flamengo vence o jogo aí por 2-0. O segundo gol foi uma obra-prima do Flamengo aí, né? A jogada do De La Cruz, a enfiada da bola dele. Arrascaeta de letra, Pedro de letra, Cebolinha domina,
adianta a bola um pouquinho, dá um canudo aí, né? Dá um chutaço que, com a colaboração do Fábio, foi gol, né? Porque se o Fábio não tivesse espalmado ali, tivesse espalmado tranquilamente, não seria gol. Seria uma excelente defesa, mas não seria gol. Obviamente que foi uma jogada muito bonita, mas se o Fábio não tivesse falhado, ali era uma defesa tranquila para o goleiro. Ele acabou espalmando para dentro do gol, né? Ou pegando errado em alguma parte da mão dele e a bola acabou entrando, mas foi um golaço com a colaboração do Fábio, né? Eu tô vendo nas redes sociais muito tricolor falando. Presta atenção nas desculpas de alguns tricolores. O Fluminense tá com um time cansado, viagem, jogou quinta-feira. O Diniz é um cara que geralmente ele não poupa muitos jogadores, né? Mantém a base e poupa ali 3, 4, 5 jogadores. Beleza. Olha o time do Fluminense que foi a campo. Fábio, normal. Aí, no setor de meio de campo, ataque. André é titular da equipe principal. Martinelli é titular da equipe principal. Aí, Renato Augusto jogou. Douglas Costa jogou. Cano jogou. Ares jogou. Então é aquilo. Guga, que é o titular porque o Samuel Xavier tá machucado, jogou. Diogo Barbosa jogou, né? Que é o reserva imediato do Marcelo, porque o Marcelo agora tá machucado. Mesmo Marcelo tivesse apto, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele não poderia jogar porque acabou se machucando esse último jogo, né? Então ele não poderia jogar. O Diogo Barbosa iria jogar como jogou. Então é aquilo. O Fluminense foi praticamente com a equipe principal. Se eu não me engano, foram 3 ou 4 jogadores que foram poupados. Foram 3. Ganso, Keno. Foi Ganso, Keno e mais um jogador que foi poupado. Ganso, Keno e Felipe Melo. Se eu não me engano, foram 3 jogadores poupados aí, né? Eu vi na internet. Então aquilo, o Fluminense sim foi com a equipe teoricamente 70% dele principal, 80%. E desculpa, primeiro tempo, jogo muito equilibrado, tem poucas chances. 2 times sem criação. Teve uma finalização por o Fluminense, né? Foi a cobrança de falta do Ares. E o gol estava muito bem impedido. E depois não teve mais nada. Os goleiros não trabalharam no primeiro tempo. Já no segundo tempo, após o gol do Flamengo, o jogo começou mais dinâmico. Os times começaram a criar mais chances de gol. E o jogo ficou aberto, né? Após as mexidas do jogo ficou mais aberto, teve mais espaço. O Flamengo conseguiu dominar o campo de De La Cruz, Arrascaeta e Pulgali. E o Flamengo, com a qualidade técnica que tem, os seus jogadores conseguiram construir o placar, né? Abrir 1-0 com a jogada de Luiz Araújo, lança a fatiada do Varela para dentro da área. O corte mal feito, né, do Alexander, estava improvisado na lateral esquerda. Acabou ele cortando a bola, batendo no lateral. Acabou batendo no Varela. Acabou batendo no Ayrton Lucas, se não me engano. Ele acabou protegendo a bola. E eu tô vendo algumas pessoas falando que o Ayrton Lucas ia tocar. Tocou para o Pedro. No meu quesito, o Ayrton Lucas tentou finalizar para o gol, né? E a bola acabou achando o Pedro lá, que abriu o placar. E o segundo gol foi uma obra de arte ali, né? A jogada, muito boa jogada do De La Cruz ali, tentando se desvencilhar da marcação. Deu aquele passo em diagonal ali para o Arrascaeta, letra da Arrascaeta, dedo do Pedro, e a finalização muito boa do Cebolinha. Obviamente que o Fábio falhou feiamente ali, falhou muito feio naquele lance ali, que foi um golaço, né? Não o gol, mas em si a jogada, né? A jogada deu um ar de um gol muito bonito, uma jogada muito bem construída que acabou saindo no gol do Flamengo. Obviamente que o Fábio ajudou muito. E, para a gente terminar aqui, responde, ganhar Fla-Flu é normal? Sabemos que nos último ano pra cá, né? O Fluminense foi uma pedra no sapato do Flamengo. Nos últimos 1 ano e meio, 2 anos pra cá, o Fluminense foi pedra no sapato do Flamengo, mas a partir de agora vai voltar a ser superior nos clássicos, como a história diz aí, né? O Flamengo tem umas 20 vitórias a mais no clássico em relação
ao Fluminense. Mas é isso aí, tamo junto, deixe seu like aí. E ganhar Fla-Flu voltou a ser normal.